Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o tema Movimento Circular. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor L. Hidalgo. Os movimentos eles podem ser classificados de duas formas, do tipo retilíneo representando uma reta ou curvilíneo representando uma curva. Um movimento circular é aquele em que um objeto ou ponto material se desloca numa trajetória circular, cuja força centrípeta muda de direção o vetor velocidade, sendo continuamente aplicado para o centro do círculo. A figura ilustra uma trajetória circular, onde direcionado para o centro de curvatura nós temos a força centrípeta e perpendicular a essa força centrípeta tem o vetor velocidade. Ou seja, em qualquer ponto da trajetória circular está atuando a força centrípeta direcionando para o centro de curvatura e perpendicular a ela o vetor velocidade. O movimento depende da velocidade. Se a velocidade for constante, o tipo de movimento é dito movimento circular uniforme. Se a velocidade for variável, o movimento é dito movimento circular uniformemente variado. Já a figura abaixo ilustra uma trajetória circular de raio R e o arco AB, representado em vermelho, que a gente vai denotar de espaço. Associado a esse arco tem o ângulo que a gente vai chamar de espaço angular. No sistema internacional, o espaço angular é denotado em radiano, o espaço em metro e o raio em metro. Existe uma expressão que envolve o espaço com o espaço angular, ou seja, o espaço é diretamente proporcional ao espaço angular vezes o raio. Tem uma pirâmide para o cálculo dessas informações. Já a velocidade angular média, representado pela letra grega ômega, é denotada como θ1, sendo o espaço angular de um ponto material no instante t1, e θ2, o espaço angular no instante posterior θ2, no intervalo de tempo ΔT. Ou seja, a velocidade angular média é definida como a razão entre a variação do espaço angular em função do tempo. Tem a pirâmide para o cálculo dessas variáveis em questão. No sistema internacional, a velocidade angular é dada em radiano por segundo. A variação do espaço angular é dada em radiano e o tempo em segundo. Existe uma expressão que envolve a velocidade linear com a velocidade angular, ou seja, a velocidade é diretamente proporcional à velocidade angular vezes o raio. Tem a pirâmide para o cálculo dessas variáveis também em questão, onde no sistema internacional a velocidade é em metro por segundo, a velocidade angular em radiano por segundo e o raio é denotado em metro. A frequência é o número de oscilações no intervalo de tempo. No sistema internacional, a frequência é denotada em Hertz, ou seja, é o inverso do segundo, então denota Hertz. A pirâmide para o cálculo dessas variáveis em questão, onde N é o número de voltas ou número de ciclos, F é a frequência e ΔT é o intervalo de tempo. Já o período é um fenômeno que se repete identicamente em intervalos de tempo sucessivos e iguais. E o período, por definição, ele é o inverso da frequência. Ou seja, uma observação, frequência é o inverso do período e o período inverso da frequência. O período no sistema internacional é a mesma unidade de tempo, que é o segundo. Existe uma transformação de rotações por minuto para Hertz ou Hertz para rotações por minuto. De rotações por minuto para Hertz, você vai dividir por 60. De Hertz para rotações por minuto, você vai multiplicar por 60. Quando um objeto executa um movimento circular uniforme, o valor da sua velocidade é constante, mas essa grandeza sofre alterações em sua direção e sentido. A figura abaixo ilustra o vetor velocidade
sofrendo alterações de sentido e direção ao longo da trajetória circular. A grandeza responsável pela essa mudança de direção e no sentido da velocidade durante a execução de um movimento circular é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é direcionada para o centro de curvatura, ou seja, de forma análoga à força centrípeta. A força e a aceleração, elas têm a mesma direção e mesmo sentido. E perpendicular a essa aceleração centrípeta, você tem os vetores velocidade. A aceleração centrípeta, ela pode ser definida como a razão entre a velocidade ao quadrado pelo raio ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. O termo centrípeta significa aquilo que aponta para o centro de curvatura. Ou seja, a aceleração centrípeta está apontando para o centro de curvatura. Utilizando a segunda lei de Newton, essa é responsável para manter os corpos presos à trajetória circular. Ou seja, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Substituindo essa força resultante pela força centrípeta e a aceleração pela aceleração centrípeta, temos que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Lembrando que vimos anteriormente que a força centrípeta ela é direcionada para o centro de curvatura. No sistema internacional, a força centrípeta é em Newton, a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo e o raio em metro. Obrigado, alunos, por essa participação. Em breve teremos novos vídeos.